Este episódio foi gravado no evento I'm Up Day. No Casal Notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. No Casal Notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Bom, continuando aqui nossa rodada de entrevistas com mais um palestrante desse dia. A gente está aqui com o Wilson Martins. Parou! Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like. E no Spotify não se esqueça de dar 5 estrelinhas. Eu vou deixar ele se apresentar, porque ele já palestrou. É o seguinte, a pessoa está aqui numa parte reservada, que é um VIP, entra e sai, a gente fala assim, pô, vem conversar. Mas a pessoa não relaxa enquanto não palestra. Teve um que veio conversar com a gente de palestrar. Mas depois que palestrou, fica mais à vontade, está mais relaxado, aí já virou recreação. Wilson, obrigado por você sentar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse, você me diga o que você faz, e depois eu te discorre um pouquinho sobre o que você apresentou lá no A gente vai sugar um pouquinho do seu do conhecimento. seu conhecimento. Bom, pessoal, satisfação, estou por aqui. De verdade, super obrigado aí pelo convite. Imagina. Afinal de contas, as redes sociais é um baita de um meio para a gente poder dar notícias e compartilhar informação. E acho que me faz total sentido isso. Bom, meu nome é Wilson Martins, eu sou advogado, especializado na área de direito imobiliário. Eu tenho 53 anos e opero no mercado há 30. A minha história passa mais ou menos por aí. Eu, na verdade, a minha formação originária, eu sou advogado, então, como jovem, recém-formado, consegui um emprego numa administradora de imóveis, me identifiquei com o segmento, e aí, pessoal, de fato, estou nisso há 30 anos. Já não fazem mais 30 dias, nem 30 meses, puxa vida, já há alguma estradinha, mas aí, logo na sequência, eu me identifiquei tanto com o segmento, que achei que tive a oportunidade de abrir uma empresa imobiliária. A nossa empresa chama-se... Pode falar? Com A certeza. nossa empresa chama-se W Martins Gestão Imobiliária. Nós somos um player local aqui na Barra, no segmento de gestão de carteira de contratos de locação. Eu, Legal. por formação, sendo advogado, eu não queria me desvencilhar desse universo jurídico, então é uma maneira que encontrei, objetivamente, me fazer assim bem atuante na área do direito, mas partindo para a toada do mercado imobiliário, foi realmente fazer gestão de carteira de contratos de locação, porque afinal de contas é toda uma toada contratualística, né? Sim. E para além disso, toda uma dinâmica de ações inerentes, despejos, execuções e cobranças e tudo mais. Mercado amplo. Depois, ao longo dos anos, ao longo dessa nossa jornada, sempre teve intrínseco à mesa negócios imobiliários diversos, como, por exemplo, a compra e venda. Sim. Mercado imobiliário, os corretores de imóveis, aliás, fica aqui uma dica, precisa compreender que carteira de imóveis vende, tá? Gestão de carteira de contrato de locação vende imóveis. Por quê? O locatário já está dentro do imóvel, então ele é um comprador natural. É o melhor lead, é o lead quente. É um lead quentíssimo, é um lead fervendo, e nós que atuamos nessa toada de administradores de imóveis, a gente tem uma venda realmente que tem algumas... Tem uma toada técnica na condução, por conta de direito de preferência, alguma coisa assim, mas por outro lado a gente tem uma exclusividade intrínseca. Sim. Porque a gente faz a gestão da carteira. Sim. O proprietário tem ali um casamento, confiança, afinal de contas, é o nosso maior Você patrimônio. conhece o cadastro dele, você conhece tudo. Exatamente. Então, bom, essa é a minha jornada. Então, eu sou empreendedor, né? Eu sou um dos sócios da W Martins Gestão Imobiliária. Nossa empresa faz administrações de um patrimônio de mais de um bi de gestão de ativos imobiliários. Todos na Barra? Eu diria a você que 75% da nossa carteira, sim, porque, bom, então há 30 anos atrás, sem que tivéssemos aí esse olhar de que a Barra se transformaria, talvez não se transformou, Só tinha jacarés. mas era um vetor de crescimento Impressionante. efetivamente da cidade, então deu tempo de a gente plantar e formar uma carteira aqui na região. Então, sim, 75% da nossa carteira está aqui na região, mas a Barra não há um morador local que não tem uma história da Zona Norte, ou sim. até mesmo de outros municípios. Então, a gente acaba, depois o mailing da nossa carteira transborda aí para vários bairros da cidade, até fora do Rio também. Eu tenho uma toada que eu faço com muito gosto. Eu leciono há muitos anos na Faculdade de Direito, sou professor da Legal. Universidade Cândido Mendes. Pô, que legal. Sempre Eu fui formada pela Cândido Mendes. Na época, não, pude.
Do centro. Centro. É. Não, mas eu sou da época que a Cândido Mendes era só Só prédio centro, né? do centro em Ipanema, Né? Assembleia 10, É. e era por ano, não era nem Sim. crédito de matéria. Então, eu sou professor da Universidade Cândido Mendes há mais de década, comecei ainda mais moço nisso, faço com enorme gosto, e é o que eu comento com os alunos, comento com o mercado, o fato de lecionar para mim é importantíssimo, porque ao me preparar para dar aula, como eu leciono a disciplina de direito de reais, portanto, direito imobiliário, na verdade, eu estou me preparando para o meu dia a dia na minha empresa, no meu escritório. Então, a gente atua com um CNPJ empresa, W Martins, outro CNPJ, Oh, que Wilson legal. Martins, advogado associado, amo o que faço, sou absolutamente injetado no mercado e Você dá aula de quê lá? de direito de reais. Reais. Mais ou menos a metade da graduação, ali a gente estaria por civil, na Cândida Civil 5, Civil 6, né? Direito de reais, direito Aham. imobiliário. E aí, pronto, é isso. Super Pô, que injetado. legal, cara. Aí da Bruna e do Isso é importante. Ah, Eu sou na luz, porque depois eles vão assistir, né? Eu sempre falo, a gente, quando vai dar muita, a gente dá bastante palestra, e quando, manda o currículo, eu mando lá. Marido da Ana Vitória, pai do Henrique Ai, e que pai da Helena. Esse é meu Pronto. currículo. O resto a gente agregou para poder manter a família. Esse currículo é o currículo que eu mais gosto. E assim, você falou que carteira de locação. Como você enxerga a reforma tributária em cima dessa locação? Ih, rapaz, caramba, cara. E aí, Olha, cara? pergunta maravilhosa, né? Esse tema tem sido o tema absolutamente do ano. É. A reforma tributária. Bom, primeiro que São 6 anos aí, lembra? no país a gente tem uma carga tributária elevadíssima, sem Sim. risco nenhum, mas a gente sabe Sim. que a gente tem uma carga tributária das maiores do mundo, né? E para além de se pagar muito imposto, é uma gama tributária absolutamente excessiva. Sim, com Cinco- certeza. mais de 5 mil municípios, e cada um com uma alíquota de ISS É, diferente, 27 estados e mais Distrito Federal, então o ICMS aqui, a cola é diferente, então O Código Tributário muda dentro desse estado aqui. alguma coisa precisava ou precisa ser feito, Sim. né? E aí nasce o IVA, O IVA. nasce o IVA, né? Aham. O IVA, ele é o chamado imposto dual, porque dentro do IVA tem a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Dentro da CBS está insetado PIS, COFINS e uma parte do IPI. E essa parcela, essa fatia vai acabar sendo direcionada ao governo federal. Sim. Dentro do IVA, já que ele é dual, então tem também a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Dentro do IBS está contido o ISS municipal, que vai acabar. Aham. Ao longo da reforma tributária, ele Vai ser diluído aí, né? vai ser diluída. E também dentro do IBS tem o ICMS, que é estadual, né? Então, basicamente, hoje você tem o IVA, CBS e IBS. Bom, a novidade, bom, especificamente, Sim. falar um pouquinho sobre a locação, é difícil a gente acreditar que dentro de um estado extremamente pesado, né? O Brasil é um continente, muita coisa para pagar. Sim. Então, seria quase que descolado de uma realidade fática que a reforma tributária seria para diminuir imposto. Isso, ao meu sentir, não é uma realidade que se impõe. A reforma tributária veio realmente para aumentar a carga tributária. Sim. Na locação, por exemplo, o artigo 251 da Lei Complementar 214, ele cria. Agora, na verdade, não se trabalha mais pessoa física ou jurídica. Agora ou você é contribuinte ou você não é contribuinte do IVA. né? Tá. Então você veja bem uma coisa: algumas pessoas, ao preencher requisito, ele passa a ser contribuinte. Sim. Então, para além do imposto de renda que já se paga, porque o imposto de renda incide sobre renda e provento de qualquer natureza. O aluguel é uma renda. Sim. Então o proprietário já paga o aluguel. Uma vez enquadrado, para além do imposto de renda, ele vai passar a pagar o IVA. E quem é que estará, então, enquadrado? Rendas mensais acima de 20 mil reais. Isso não é que a gente viva num país absolutamente de investidores, não é o caso. Sim. Mais de 70% dos imóveis que são colocados em locação é o seu Tício, é o seu Caio, a dona Santinha, que é proprietária de um único imóvel. Sim. Mas investidores vêm para o mercado e traz novas opções. Esse investidor, a tendência é que ele tenha alguma cautela, porque, caramba, onde é que vai parar a minha carga tributária agora? Então, você vê, Entendi. acima de 20 mil reais de renda mensal, ou 240 mil reais anual, e mais 3 imóveis, note que é então, para você estar enquadrado, você tem uma renda anual de 240 mil reais e mais do que 3 imóveis. Esse proprietário ou esse eventual investidor ele vai passar a ser taxado no IVA, né? Bom,
independente do mercado imobiliário ou não, todas as vezes que se tem um aumento da carga tributária, acaba se repassando isso Sim, para o consumidor. o Então, consumidor. pode ser que seja um tiro no pé, no sentido de que vai acabar pegando uma fatia da população, uma fatia de investidores, mas que esse pessoal vai acabar repassando para o mercado. Então, a tendência é que seja prejudicado o próprio locatário, que vai passar a pagar um aluguel mais caro, porque vai estar sendo repassado, injetado no valor do aluguel, o custo desse imposto que vem, né? Você acha que isso pode afastar os investidores? Essa é uma grande preocupação. O mercado imobiliário de locação, ele está, como a gente chama, ele está pró-locador. Há uma escassez de oferta, há uma geração que vem agora, e esse pessoal é muito desapegado, anda de Sim. bicicleta, muito bem, obrigado, bicicleta do Itaú, muito bem, obrigado, então eles estão envolvidos com a experiência de morar em tal lugar. Não é que não vá comprar imóvel, ao contrário disso, mas até mesmo a longevidade empurrou essa decisão talvez um Para pouquinho depois. Sim, a Selic não está ajudando muito, sim. então há uma parcela da população enorme que deságua no Instituto da Locação do Imóvel Urbano. Então a gente tem muita gente procurando a mesma coisa e é uma escassez de oferta. Então o preço do aluguel naturalmente ele já está de verdade Sim. em elevação, né? Então a reforma tributária pode acabar fazendo com que isso seria uma enorme preocupação. Imagina, se vier a afugentar eventuais investidores, vai acabar pressionando ainda mais o mercado, porque se eu tenho menos oferta, o preço Sim. vai acabar subindo, né? Agora, como sempre de tudo, tem que aquela história do copo meio vazio e copo meio cheio. Aham. Como tem sempre algum lado positivo dessa história, eu queria chamar aí o profissional que atua no mercado imobiliário e que eventualmente atua Sim. com carteira de locação para refletir sobre o seguinte. É um ledo engano a gente achar que todos os imóveis que estão sob, locação estão geridos por empresas do mercado imobiliário. Muitos imóveis são feitos diretamente. Sim. O locador tá o seu Jorge, aluga para o seu pai, né? Com a reforma tributária, eventualmente, haverá. E no contexto da reforma tributária, veio a CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Aham. Para vocês, cartórios, Aham. registradores de prefeitura, abriram mais do que nunca os seus dados e compartilham com a Receita Federal. Então, na verdade, haverá uma perspectiva de formalização desse mercado. Então, pode ser que, olhando por um outro lado, eu, por exemplo, lá na nossa empresa, a gente está vendo como uma oportunidade. Porque muita coisa que está supostamente desinformada, bom, já que eu vou ter que passar a informar, entrega para um técnico para fazer isso. Está aí o mercado imobiliário, especialistas, administradores de imóveis no segmento super Muito técnico, que a gente Bom ponto de vista, hein, cara? Verdade, aquela história meio Sim, copo cheio, meio cara. copo meio- Eu confesso a vocês que ao longo da nossa trajetória, sonegar nunca foi uma hipótese, mas vamos combinar. Sim, Algumas pessoas acabam. sim. Olha, eu não quero informar isso. Ó. Como as imobiliárias administradoras, a gente é obrigado a informar que é declaração imobiliária. E se eu não informo, eu posso ser punido pela Receita Federal. Aham. Não é uma hipótese, de verdade, lá na nossa empresa a gente acaba informando. Então já perdemos clientes, pô, mas eu não quero informar, não. Não, Você então não tem como. informar, então É. informa a administração imóvel. A gente acredita que esse proprietário vai voltar. Vai voltar. Porque já que. E outra coisa que veio no contexto da reforma tributária, isso não é alíquota, isso não é aumento da carga tributária, mas olha, acredito eu ter dotado de muita inteligência por parte técnica da Receita. A CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, esse dado se transformou mais do que nunca de conhecimento da Receita. Então você imagina bem. Tício é locatário do seu Caio. Ele não está nem aí se ele vai informar ou não o valor do aluguel, porque aquilo não tem benefício nenhum para o locatário. Mas ele colocou lá na declaração de ajuste anual dele, resido no endereço tal. O supercomputador da Receita, que é o sistema territorial. Ah, eu acho que você vai chegar na pergunta que eu ia fazer. Olha isso. O CITER vai identificar o seguinte: opa, peraí. O Tício prestou contas aqui de renda dizendo que reside no imóvel tal. O sistema da Receita vai gritar falando, mas esse imóvel não é do seu Tício. Esse imóvel é do seu Caio. Seu Caio, vem cá. Olha a malha fina. Seu Caio, o que o Tício está fazendo no seu imóvel? Então, quer dizer, a desinformação já não é mais uma hipótese, porque vai acabar caindo na malha fina. Então, Exatamente. da arrecadação da carga tributária, não em razão de aumento de alíquota, mas em razão da formalização do setor. Só, não de quem já paga, mas de quem está fora desse mercado aí. Então, E agora que olha, tá um artista no mercado imobiliário como técnico absolutamente preparado para receber essa gama de proprietários que não está informando. E porque tem muita Aí depois também você faz escritura com a gente. isso aí. Vou complementar a pergunta, então. Tício é filho do Caio, não tem um contrato de locação,
Mas mora lá. Mas ele mora lá. E é maior de idade. Só que é gente, propriedade privada. Claro, O imóvel é meu. claro. Eu deveria poder fazer o que eu quiser, inclusive deixar o meu filho morar Claro, como um comodato, sem cobrar nada. E aí? E essa situação? claro, essa situação já foi plotada e foi dialogada entre nós. Sim. Eu, assim, sem que isso me ocupe tanto, porque na verdade o meu dia a dia é a minha empresa, é o meu escritório, mas eu, a convite do Cresce do Rio de Janeiro e do COFES, eu sou assessor parlamentar do COFES. Então eu tenho que estar legal. em Brasília participando de alguns diálogos sobre reforma tributária, sobre alguns projetos de lei e tudo mais. Então, entre rodas de técnicos, houve esse diálogo. E pode acabar acarretando a malha. Pode acabar acarretando a malha. Mas vamos combinar. Olha, bom, primeiro, eu caí na malha. Sim. O imóvel é meu. Mas olha aqui, ó, quem resiste no imóvel é meu filho. Então, por favor, há um usufruto legal. Sim. Natural, legítimo, Sim. legitimidade para que eventualmente use, no que se refere, use da minha propriedade, ainda que é o meu descendente direto. A Receita não está preocupado com esse cara. Esse cara vai sair da malha. Se cair na malha fiscal, vai sair na mesma hora, porque é uma conexão enorme. Eu não digo que numa relação parental tão grande precisasse fazer um comodato. Não, tá? Acredito que não precisasse. Cunhado, por exemplo. Bom, pode ser que sim ou não, mas. Sempre. Mas Olha só. mas assim, a Receita vai estar com muita Informação. então eu acho que a defesa, tá? Um caso como esse, Sim. não vai ser taxado em nada, mas pode ser que seja chamado para prestar algum esclarecimento. Então, Legal. agora você tocou um ponto. Pode ser que não seja taxado, mas pode ser que seja. Taxado não. Que ele Não. porque já ouvimos falar, já vieram nos procurar que um imóvel que fosse um comodato, por exemplo, a Receita não iria tributar o valor, não iria tributar as partes, mas ela tributaria um valor como se houvesse um aluguel. Para circunstâncias cujo cheiro, quer dizer, o fumus boniuri, né, a fumaça do mão direito, o cheiro seja de que ali está previsto uma sonegação fiscal, vai acabar sendo impactado. Ou seja, aquela alegação de comodato de alguém que Fictícia ali. não tem alho com bugalho, mas não há uma relação parental tão Tá. intensa, como eventualmente um filho, alguma coisa. Sinceramente, eu acredito que não. Ou então, o Instituto do Comodato, que a gente sabe da existência, que acaba sendo um empréstimo regulado pelo Código Civil, pode ser que mais do que nunca esse instrumento seja aí, ó, mais do que nunca enaltecido. Eu recomendo que em alguns casos seja feito comodato. Tá? Se é uma situação de empréstimo, de boca, alguma coisa assim, que oficialize isso para caracterizar que seja um comodato mesmo. Olha, por uma situação pontual, a pessoa está fazendo... Deixa explícito. Exatamente. Mas a Receita vai aí... É claro, gente, que isso não é da noite para o dia. Claro, claro. Até porque tem 6 anos de implementação do IVA aí. Tempo de implementação, né? Sim. Mas o futuro aponta, essa frase obviamente não é minha, mas eu acho que faz total sentido, o futuro aponta para a formalização cada vez mais intensa do mercado. Então. Verdade. Porque senão seria uma intervenção sobre a propriedade privada, não? Total. Eu acho que, assim, a gente tem uma... E que bom que a gente tem um amparo constitucional enorme, é garantir o direito de propriedade. Sim. Dentro da propriedade estão contidos aqueles 4 elementos, usar, gozar, dispor e haver. Então, eu, enquanto proprietário, eu posso usar meu bem ou, eventualmente, eu posso ceder gratuitamente. É isso. Tudo bem, mas a Receita não está preocupada com esse cara. A Receita vai estar preocupada ou vai buscar o seguinte, ó, é aquela situação em que, nitidamente, há a obtenção de um fruto ali, Sim. e esse fruto, então, tem que ser tributado. Tributado. Wilson, vou fazer o mesmo convite que eu fiz para todos os outros. Ou não? Você ir até o estúdio que a gente grava semanalmente, para a gente nos aprofundarmos muito nessa coisa da locação, que eu acho interessantíssimo, que é uma tema que a gente nunca abordou dentro do podcast. Né? Também que é até onde o locatário... Nunca recebemos um especialista. Nessa área de gestão de imóveis, que é muito legal. Então, o convite também está feito, troca o telefone, a gente marca, pô, é aqui em Jacarepaguá, no Arena, Jacarepaguá. É muito legal que o estúdio também fica na praça de alimentação. Quero te agradecer, também tem uma lembrança aqui para você. Opa, bacana. Leva um livro também para você lembrar, fixar, e te agradecer. E pode deixar a rede social aí da empresa, aí o Instagram.
Bom, pessoal, na verdade, eu é que agradeço o convite. Eu conheço o canal de vocês, puxa vida, presta um serviço social enorme, um É isso. serviço público enorme. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Muito bacana isso, então quero de fato aí parabenizá-los, agradecer efetivamente a oportunidade, um baita do evento que a gente está tendo oportunidade. Sim. E olha que bacana, né? Você está tendo contato com profissionais, todos que operam no mercado imobiliário, mas cada qual nichado. E com a sua especialidade. Isso é muito legal. Locação, venda, lançamento, loteamento, atividades Muito cartorárias. legal. Eu acho que o mercado imobiliário ele precisa cada vez mais, e sem clichê nenhum por estar aqui, sei que Sim. o segmento de vocês é notarial, mas e sem juridiquês, mas o fato é que o artigo 108 do Código Civil empurra o mercado imobiliário para dentro do cartório. Sim. A escritura pública ele é essencial para os negócios que tem É isso. transferir, modificar, constituir, renunciar ao direito. Então, naturalmente, o mercado imobiliário ele é direcionado para o mercado. Legal. Então, temos aí uma gama de notários, de tabeliões e de escreventes, conhecedores efetivamente e ajudadores do mercado, assim como a profissão do mercado imobiliário precisa dar a mão e ajudar. Sim. Né? Sim. Ajudar, né? É uma parceria mesmo. Exatamente. Então, Quanto mais a gente se fortalecer, se ajudar, o maior beneficiado no final é a própria população. bom, muito obrigado. Meu Instagram é Wilson Martins _WM. Tenho algumas lives feitas lá. Ah, legal, pô. Venho procurando deixar lá para alguns alunos, pessoal que opera no mercado imobiliário. E a nossa empresa é W Martins Gestão Imobiliária. Somos um player local, um segmento de gestão de carteira, de contrato de locação, um segmento integrado de compra e venda e um outro CNPJ, Wilson Martins, advogado associado. A gente fica absolutamente ao dispor e honrado aí da oportunidade de convite. Tá Muito bom? obrigado. Até daqui a pouco, a próxima entrevista. Obrigado. Continuamos aqui e seguindo as nossas entrevistas. Está cada uma melhor que a outra, né? Sim, com certeza, né? Um evento desse Pois é. Bom. E um dia maravilhoso. já tá bonito. O lugar é O bonito. lugar é bonito, né? Tá ventando. Tá ventando, tá fresquinho. fresquinho. Olha que delícia. No Rio de Janeiro. Aqui tá melhor do que lá fora. Ah, mas tá fresquinho lá fora. Fresquinho. Então, continuando aqui, a gente está com o Eduardo Galvão. Eduardo, obrigada. Obrigado a vocês. Prazer. Se apresenta e conta um pouquinho da sua história. Maravilha. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite, Casal Notarial. Obrigado por terem aceitado o nosso convite, de estar aqui no Imob Day É um conosco. desafio pra gente também. Para você poder recebê-lo aqui. Tá? Bom, eu sou o Eduardo Galvão, como vocês já falaram. Atualmente eu ocupo a cadeira de CDO na Ribos, né, o Chief Growth Officer. Explica um pouquinho mais o que faz o chefe de growth numa empresa, né? Basicamente, fui um dos idealizadores aqui do Imob Day, né? Pude fazer a produção aqui desse projeto incrível. A gente está super entusiasmado na Ribos, toda a equipe muito unida, né? Para fazer isso aqui com muito carinho, muito amor. Estávamos aqui no Golf reunindo players do mercado imobiliário, né? Está sendo muito legal. Então, um prazer. Obrigado pelo convite, pessoal. Me explica primeiro a sopa de letrinha em inglês. Vamos lá. O que é Explica o cargo. o seu cargo? Perfeito. Então, meu cargo, eu migrei da área de marketing para a área de growth, justamente porque eu cuido também da parte de novos negócios, parcerias, né? E também a parte de performance, dados, tecnologia, que é um pouco da nossa proposta na Ribos, né? Nós somos uma empresa de tecnologia que atua no mercado imobiliário. Então, a gente, de ponta a ponta, o nosso sonho é conectar todo esse mercado imobiliário, desde a essência de um terreno, de maneira que aquele terreno pode ser viabilizado, tornado um projeto viável, aquele projeto possa se tornar algo lucrativo para investidores, então a gente também lida com a parte de investidores, e também hoje até a pontinha final lá do short stay, das hospedagens, então um modelo de negócio bem robusto. Então na minha cadeira hoje eu não cuido só da comunicação da empresa, sim ajudando a criar um modelo de negócio mais eficiente, mais aderente ao mercado, também cuidar da parte de parcerias, né? Então estamos aqui conversando com vocês que são da área de cartório, né, que é uma área bem tradicional, e que está super dentro da nossa proposta, né? Então a empresa está desde 2021 aí no mercado, né? Trazendo várias inovações, várias coisas disruptivas, né? A parte de tokenização, de blockchain. E atualmente a gente está também lançando um novo posicionamento da empresa, então isso vem junto com o Imob Day, toda essa revolução de 4 anos, a gente conseguiu chegar num formato bem interessante aí para o mercado. Legal. A empresa é novinha, você é novinho. Você encontra dificuldade no mercado por isso? Eu sou novo, estou com 33, mas comecei no mercado imobiliário com 18 anos, né? A minha mãe, que está inclusive dando um painel, tem que sair daqui e correr para o painel dela, é corretora de imóveis há 30 anos no mercado de luxo, aqui na Barra da Tijuca.
Então, eu sou do berço do mercado imobiliário e me tornei startupeiro em 2015. Falei que queria ter startups, fundar startups, né? Então, de lá para cá, venho nessa seara de unir esse mercado tradicional, imobiliário, né? E outros mercados tradicionais, mercado financeiro, unindo isso com tecnologia, né? Com propostas de fintech, proptech, tive passagem por algumas grandes empresas e hoje estou aqui na Ribus, muito feliz, né? Avançando aí com projetos inovadores. Pois é, eu acho que é exatamente isso. A gente até fala muito sobre isso, que o mundo mudou. Sim. Então, o cartório precisa mudar, o mercado imobiliário precisa mudar, né? É verdade. Com Então, certeza. tem que se atualizar. Deixa eu te falar uma parada do evento. Vamos lá. O que é mais difícil em organizar um evento assim? Porque quando a gente faz o primeiro, cara, vai dar errado. E é bom que dê. Até tipo, evoluir para o segundo, melhora para o terceiro, melhora para o quarto. Porque assim, é tudo feito ao vivo. Tem gente que não chega, material não fica pronto. Às vezes falta luz, não foi o caso aqui. Graças a Deus. Esse problema não tem. Os outros já É, é a mesma Porque coisa. não tem, né? Às vezes o cara tem tanta queda de luz no local, tem aqueles 2 geradores lá de fora. Para vocês aqui, o que foi mais. Para mim também, eu cheguei aqui, tinha uma mesa, cadeira, falei, cara, vou ter que me adaptar. Isso é legal. O que foi mais difícil, mais desafiador desse primeiro evento? Que eu sei que vocês organizaram tem pouco tempo, né? Foi pouco tempo de organização, a gente teve cerca de 1 mês e meio para organizar tudo, então procurar o local. E a gente foi muito privilegiado, né, com esse local, com o patrocínio da SCP, né, e do Carlos Favoreto. Agradecimento especial. Ele é o proprietário, né, o idealizador do Golf Clube Olímpico. Ah, legal. E, então, o projeto, na verdade, ele ia ser um evento menor, ele ia ser um evento para 100 pessoas. Hoje nós estamos recebendo 400 pessoas, né, por conta desse patrocínio e de outros patrocinadores, né, como o terceiro cartório de Barra Mansa, o 29º cartório, né, a gente tem a Bolt Lux, tem a E-Brasil, tem o Viverde, a Grega, a própria Ribus, a Dexcare, são várias empresas, vários patrocinadores, né, que tornaram tudo isso possível. E um evento, para um primeiro evento de 400 pessoas é um sucesso. A gente tomou esse risco, foram diversos imprevistos normais de qualquer evento, imprevistos previsíveis, né, da produção de eventos. Mas até aqui tudo fluindo bem, graças a Deus, palestrantes todos muito felizes. E acho que assim, é o primeiro. Ok, todo mundo precisa, vai aprendendo. Mas quando chegar no 100º, também vai ter problema. Vai ter sim. É verdade. É verdade. Você tem que saber, é claro que vocês vão fazer o balanço de vocês, mas nesse tempinho de evento aqui, né, começou às 9 e tal, já estamos caminhando já para o restante, acaba às 6h30, 7 horas da noite. O que você não faria novamente? O que eu não faria novamente? Pô, essa pergunta foi... Poxa, convidar o casal notarial, imagina se... Essa pergunta foi uma pergunta boa. Cara, o que eu não faria... Assim, eu talvez faria tudo com mais antecedência. Acho que essa é uma boa definição do que eu não faria. Não faria algo com pouca antecedência. Mas, ao mesmo tempo, a questão de evento, você precisa definir uma data. Sim, você não sai do papel, cara. Isso, define a data e vai. Não mude aquela data. Feito é melhor que perfeito. Isso. Então, a minha próxima data, provavelmente, ela vai ter mais tempo de preparação, né, para que a gente possa fazer um evento ainda mais confortável para os nossos participantes. Não, assim, o lugar é lindo, sem brincadeira. Eu estou impressionado, porque eu nunca tinha vindo aqui, né? A gente vê campo de golfe, né? Teve oportunidade de fora do país, mas no Brasil nunca tinha ido a ser um campo de golfe bem bacana. O clima é muito bom, mas vale a pena esse feedback de onde está sendo feito, né? Por causa do som. O som ele morre rápido. O som, se você não replicar, ele nasce aqui e morre ali. E como é parede viva, ele bate para tudo que é lado e não é absorvido. Vou fazer só uma pergunta que... Para se liberar a pessoa, né, cara? Senão Você tem que pensar ele. Bom, você já respondeu. Vamos ter o próximo Imob Day? Com certeza. Provavelmente vai ser por volta de março, abril de 2026. Podem aguardar Imob Day segunda edição. Então, se o casal notarial ele quiser convidar, né, novamente... Com certeza. Estão super convidados. Uma lembrança nossa. Um agradecimento. Muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo trabalho. Muito obrigado, pessoal. Jovem que gosta de empreender e cara, botar a cara para bater. Isso aí. Obrigadão, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, Fran. Estamos aqui para mais uma entrevista, agora com o Max Paul, Conexão Rio, Estados Unidos, Texas. By Texas. By Texas. Essa bandeira do Texas? Sim.
Muito legal. Max, a gente estava conversando aqui com a câmera desligada. Eu vou falar assim, pô, vou pedir para você já repetir isso, que já deu uma aula aqui. Aula. Nossa, Então, assim, o melhor do podcast é esse, né? Que a gente convida a pessoa, na verdade, a gente que absorve o conhecimento dela. bom, Entendeu? primeiro seja bem-vindo aqui ao nesse evento nosso, que a gente combinou de fazer entrevistas curtas, né? E lá no podcast a gente chega a fazer 2 horas de entrevista, e a pessoa fala assim, nossa, é tanto tempo. Não é. Passa assim, ó. É mais quando o papo é tão interessante e isso passa mais rápido ainda. Então, primeiro, quero te agradecer, depois eu quero que você se apresente e comece a falar da maneira que você estava falando para a gente aqui, que eu já estava assim, já puxando a cadeira para perto para aprender mais. Por favor, fica à vontade, querido. Bom, primeiro, obrigado pela Essa aqui, ó. oportunidade. Essa é sua. Vem cá. Obrigado pela oportunidade. Para mim, é sempre relevante e oportuno ter uma chance como essa, porque a gente pode falar um pouquinho mais daquilo que talvez não tenha sido divulgado tanto quanto a gente gostaria. Então, é muito bom. Para mim, não estar ensinando, porque acho que eu não estou nessa estatura, mas estar aqui trocando ideias e conhecendo novas formas de gerar leads, de gerar Sim. novas conexões. Mas como eu estava dizendo, então, meu nome é Max Pope, sou presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil. Minha vida com os Estados Unidos não começa com Texas, começa com Nova York, eu correndo atrás da bar, porque a Associação de Advogados do Mundo, minha formação primária é essa, depois de mestrado eu vou para Economia, mas em determinado momento atravessou o meu caminho o Texas, e aí, como se diz, tá? Não fui eu que escolhi o Texas, foi o Texas que me escolheu. Legal. Por que isso aconteceu? Bom, aconteceu porque me identifiquei sobre muitos aspectos com aquilo que eu considero melhor prática. Melhor prática em que sentido? Para negócios, para minha família, para aquilo que eu tinha ideia de futuro, né? Ah, mas o pessoal de Nova York não tem uma coisa engraçada que contou a respeito? Quando eu fui lá em Albany, tinha lá um livrinho para assinar. Albany é a capital do estado de Nova York, né? Aí fala, para onde você vai agora? Eu vou para o Texas. O pessoal, olha, tem que levar o chapéu, bota, cobra, não sei o quê. Eu achei engraçado, porque aqui no Brasil a gente também brinca com isso. Sim. Né? O baiano tem um jeito, o carioca outro, o paulista. O pessoal do norte. De qualquer maneira, o que eu encontrei lá? Encontrei um ambiente altamente favorável a negócios, e era a minha pegada. Na realidade, o contencioso já não era mais o meu interesse, o interesse, naturalmente, era fazer alguma coisa com algum valor agregado, porque eu já tinha alguma estrada quando eu comecei com isso. Em cerca de 10 anos, de formado eu tenho mais de 30, então eu já tinha mais de 20 de advocacia. E como é que isso se deu? Né? Como é que essa jornada se inicia? Se inicia com uma pergunta de um amigo do meu pai, que já é falecido, dizendo, seu filho não quer se envolver com uma câmara lá do Texas, não sei o quê. E na época eu falei, não, com certeza não, porque não faz nenhum sentido para mim, eu já tenho uma empresa, né, e o que eu vou fazer com esse negócio de câmara? Eu associei a uma coisa que talvez não fosse tão boa, né, e não quero. Aí, enfim, nós finalmente escrevi no dia 23 de dezembro de 2012 para uma amiga minha, que era procuradora de um condado, que foi quem me introduziu lá, e falei, olha, o pessoal aqui está perguntando por que não de uma câmara e tudo mais, eu a conheci aqui no Rio de Janeiro. Mas eu dei todas as pistas para ela dizer assim, não faça. E aí ela foi ao contrário. Tem um senador lá no Texas, que era próximo dela, que falou, não, olha, vamos dar o apoio que ele precisar, etc, etc, vamos fazer, esse é o jeito legal, né? texano de trabalhar, né? Com muita autonomia e independência. O Texas sempre teve muito dessa característica. E aí o que aconteceu no ano seguinte? A gente estava abrindo na Confederação Nacional do Comércio, a Câmara Texana de Comércio no Brasil. Nós tivemos vários diretores do gabinete do governador do estado do Texas presentes naquele momento. Eles aproveitaram, nós aproveitamos um roadshow que eles iam fazer. Não iam passar pelo Rio, a gente estava no Rio, como ainda estou, né? Iam passar só por São Paulo, e antes de ir para São Paulo, vieram no evento para dizer que nós estávamos trabalhando juntos. Então, isso foi um grande diferencial. Muito legal. Foi um grande diferencial que a gente não imaginava. E a nossa forma de trabalhar? Nossa forma de trabalhar é um pouco diferente das nossas irmãs. A gente tem uma proposta associativa, sim, nós somos uma associação sem finalidade lucrativa, porém a gente só associa quem vai fazer negócios. Ou seja, nós não temos aquele clubinho que fica ali, que vem aqui tirar foto, fulano, conversar com o cicrano. Não, vem aqui, vamos para os Estados Unidos. Se tiver negócio, a gente fala de associação. A relevância disso, nós não vivemos da nossa entidade. A nossa entidade funciona como uma plataforma de geração de negócios, seja na expansão, seja na atração de investimento.
E com isso, nós conseguimos internamente também nos remunerar, porque numa associação, normalmente você não é voluntário. Sim, Né? com Então, certeza. e aí a gente começou a ter, digamos assim, algumas vantagens e algumas desvantagens. Vantagem, honestamente falando, a gente tem muito pouca reclamação, porque como a definição de ser sócio ou não ser sócio é gerar negócio, Sim, e o negócio é o goal, é a meta, né? Então, gerou negócio, está tudo bem. A gente vai ver o que a gente vai escalar, o que a gente vai aumentar. Né? E, fora isso, a desvantagem. A desvantagem é que, efetivamente, a gente ainda não se utiliza de todas as ferramentas que agora a gente está começando a utilizar. Não é apenas, ou principalmente, participação de um momento como esse que eu estou vivenciando, sim. de um podcast, mas é também de utilização de boa parte das ferramentas que estão sendo discutidas hoje num evento que eu estou tendo o privilégio de participar, que é o Imob Day, e que ele vai trazer para o mercado tradicional, imobiliário, tokenização, ele vai trazer blockchain, ele vai trazer uma série de outras ferramentas, né? Ficou repetitiva a palavra, mas é efetivamente Sim, isso. mas é isso. E em que você consegue acessar mercados com muito mais facilidade. E o mercado texano, mercado imobiliário texano, hoteleiro, como é que é? Fantástico. É Eu incrível. nunca tive no Texas, tenho muita vontade de ir ao Texas. Você já foi ao Texas, né? Então, convite já tem, não sei, 20 dias. Onde lá? Dallas, Austin, San Antonio. Se tivesse feito o Houston, teria feito o Texaplex. Texaplex é onde a gente tem a maior condensamento populacional, né? E, digamos assim, é uma região extremamente próspera. Não que o resto não seja. Hoje mesmo, por exemplo, eu entrei em contato com uma empresa do Rio Grande do Sul que vai viajar não com a gente, mas pela gente, pela Câmara, para o Texas. Ele está indo para a região do Rio Grande Valley. Região do Rio Grande Valley, região de fronteira. Aí as pessoas diriam, mas o que tem de interessante lá? Tiroteio, cowboy? Não, a gente lá tem uma das cidades mais seguras da América. Lá a gente tem um shopping com o maior volume de pés maior volume por pés quadrados dos Estados Unidos. Mesmo? E não tem nada a ver com a nossa Cidade do Leste e Foz do Iguaçu. Entendi. Por quê? Porque a gente poderia imaginar, então, vai ser aquela coisa frenética. Sim, que entra e sai, tá? Esquece, você não vai ver isso. Agora, você andando na região, você vai ver um número imenso de concessionárias, com centenas de carros expostos, 0 quilômetro. Você vai ter uma série de mexicanos muito ricos, porque o norte do México, apesar de ter muitos problemas, como nós temos aqui, né, é muito rico, morando lá. E o camarada normalmente não arruma rolo do outro lado. Eu vou dizer logo por quê. O Texas é quem mais executa pena. Né? Então, assim, não é um bom local para a pessoa arrumar um problema. Consequentemente, aquilo que a gente tem como quase que uma caricatura da fronteira não se aplica lá. Entendi. E o que mais a gente tem lá? Brownsville. Todo mundo ouviu falar. Provavelmente a audiência não deve ter ouvido falar de Brownsville, mas todo mundo conhece o foguetinho que aterrissou. Ah, sim. Fica nessa cidade. Ou melhor, legal, porque ali foi desmembrado, ele criou uma cidade própria. Sexta-feira da semana passada eu estava lá e é muito legal. Eu levei naquela oportunidade um influencer brasileiro chamado Tchê, o churrasqueiro dos artistas, se eu não me engano. Um negócio, mais uma vez, super interessante, né? Churrasco é um bom negócio? Deve ser, porque em 30 dias ele tem 15 milhões de visualizações. Eu só acreditei porque ele me mostrou, porque eu juro que eu não estava levando muita fé. Mas qual foi o barato disso? O barato é que, mais uma vez, aquele clichê de Texas cowboy, Texas fronteira problemática, Texas pouco desenvolvida, faz parte da Texas, realidade. Né? Mas o que tem na minha cabeça do Texas, nem é o Texas da Autoestrada, é o filme Arizona Nunca Mais, né? Sim, mas que não, por acaso, tem um nome que não é Texas. Então, eu estou falando pela região e pelo clima, que é muito parecido, né? Assim, sim e não, porque se a gente pegar e aí fizer uma pesquisa, e o nosso público pode dar uma conferida, essa parte do Texaplex, por exemplo, você vai ver duas coisas. Campos de perfuração, aqueles cavalinhos mecânicos, sim. Desenho animado. Sim, é verdade. E plantação. Então, o Texas é muito forte, por exemplo, em algodão, compete com o Mato Grosso, que é o mais forte nosso. Mesmo? O sistema lá é bruto. Eu sabia. Laranja, batata. Então, assim,
Fora isso, é o maior produtor de oil e gas dos Estados Unidos, estaria top 5 mundo, se fosse um país, né? E em relação à Caramba. ordem de grandeza da economia, 8ª economia do mundo hoje. O Texas. Então, assim, mas o que o Texas faz? Normalmente as pessoas perguntam, se eu quisesse fazer alguma coisa nos Estados Unidos, o que você faz? Aí eu respondo uma coisa que eu aprendi na prática. Você é bom o quê? Fazer churrasco, que nem o Tchê? Tem espaço. Você é bom de dar aula? Tem espaço. Você é bom de construir casa? Tem espaço. Como? Mais de 1 milhão de americanos se mudaram para o Texas nos últimos 3 anos. Aí você diz, esse número é significativo? Gente, é significativo, porque eu estou falando só de americano, tá? Sim. O Texas tem, em Houston, a cidade mais multicultural hoje dos Estados Unidos, mais que Nova York. É mesmo. É um negócio estranho. O Texas, a gente imagina. Eu tinha vontade de conhecer o Texas. O mundo do oil e gas é um mundo à parte, né? Sim. Então, assim, se você pega o OTC, é o maior evento do mundo, e todas as companhias relevantes estão lá. Então o Texas é oil e gas dependente. Não, não é. Já foi um dia, mas depois da crise diversificou. Por isso a gente tem outras atividades que são muito robustas. Uma delas é a economia criativa no South by Southwest, ou SXSW. E quem curte é o paraíso. É tipo o Web Summit aumentado. Mas o Web Summit não é muito grande, o Web Summit se vende como maior. Bom, a gente tem 2 realidades. O Web Summit fala o que é de novo hoje. SXSW vai falar o que vai ser novo amanhã. Então eles vão um pouco mais distantes. O Broncos é do Texas? O time da NFL, o Broncos. Broncos, acho que é do Cavalinho. É do Cavalinho, né? Meu irmão é apaixonado pelo Broncos e por causa do Peyton Manning. Com certeza. Até porque uma das Eu fiquei uns 15 dias no Texas de mochileiro, Igor. Que a gente tem convênio, tem esse Cavalinho. Enfim, mas assim... Muito famoso, né? Somente pelo... Na realidade, assim, falando de times, se alguém quisesse especular aqui, qual é o time mais rico do mundo? Bayern de Munique? Torço. Real Madrid, torço. Real Madrid, não torço. Qual time, de qualquer esporte, qual é o maiorzão aí que vocês acham do planeta? Cara, hoje o Real Madrid é um dos mais ricos. Eu também não conheço muito. Hoje, eu acho que hoje o futebol é o Real Madrid, né? Falando de soccer, né? Sim. Assim, vamos pegar o time da Arábia lá, né? Não sei, também. Não, o Dallas Cowboys ganha de todo mundo. O Dallas Cowboys. Cara, o Dallas Cowboys é sinistro. A arena do Dallas Cowboys fica em Arlington. Em Arlington a gente tem um grande amigo chamado Maurício Galante, que hoje é um embaixador nosso, né? E lá a gente tem uma tela de cristal líquido, maior do que o campo de futebol. Caraca. Então o negócio é meio superlativo, mesmo, né? Coisa assim. Eu sou apaixonado pela América. Que a gente nem imagina. Caramba, que maneiro. Aqueles que quiserem ter uma noção e que não quiserem fazer a pesquisa, se assistiram aquele filme O Atirador, em que um americano... Acho que eu sei que é o Marco Wahlberg. Eu sei que é esse filme. Em inglês é Sniper. Sim. Mas, enfim, eu acho que aqui a gente botou um atirador. No final tem o funeral dele. O funeral dele foi no estádio do Dallas Cowboys e você consegue ver o telão do filme, para você ter uma noção. Mas, claro, a internet é mais fácil, você usa num desses... Pô, que maneiro. É bom, ele vai botar aqui na ação, ele vai botar essa... Olha, eu já tinha vontade de conhecer o Texas, é um estado que a gente não conhece nos Estados Unidos, né? A gente gosta muito de viajar para os Estados Unidos. E assim, nossa mãe. Dallas-Fort Worth, o aeroporto, é maior do que a ilha de Manhattan. O maior porto exportador do mundo é Houston. Mais de 70% dos containers brasileiros vão para Houston. Então, assim, em termos de negócio, nenhum outro estado da Federação Americana tem mais business com o Brasil do que o Texas. Que é outra questão que as pessoas não... mas o estado tal tem mais empresa. Sim, é aquela empresa que o cara abriu porque em caso de sucessão ele não tem problema, mas é diferente. As empresas texanas são para gerar negócio. Não que você não possa abrir uma empresa também. E que tipo de negócio? Qualquer tipo. Você falou agora do barbecue, você falou do Exato. Eu vou dar um mundo de oportunidades. Eu vou dar um exemplo fácil. Eu aprendi a remar no mar. Em determinado momento me convidaram para participar de um torneio estadual aqui na Lagoa. Qual é a diferença?
Bom, eu vou dizer, no mar você tem as vagas, Sim. né? Então, o remo, que a gente chama de palamenta, você tem que ficar atento à passagem, porque senão você enforca. E na lagoa? Na lagoa tem umas marolinhas. Moral da história, era sentar e sair para a galera. Por quê? Porque rendia muito mais, era muito mais fácil pegar o barco, remar na lagoa do que remar na Baía de Guanabara. O que isso tem a ver com business? Gente, é a mesma coisa. Aqui nós temos uma série de variáveis que são imponderáveis constantes. O governo vai fazer isso, o governo fez aquilo. Hoje os camaradas da região tal decidiram que você não vai passar mais por ali. Agora não sei o que está fechado. E pegaram um cara que estava botando combustível errado e o carro estragou. Enfim, é uma quantidade, sem falar das questões De variáveis, tributárias mais sim. específicas ou trabalhistas, etc, etc, né? Então, se você é um vencedor aqui, você vai ser um campeão lá. Por quê? Tira todas essas variáveis que não favorecem o negócio. Pensa num local em que o legislador está imaginando o que ele pode fazer para pavimentar novos negócios. Caramba. Aonde você, na realidade, não tem os freios dessas indas e vindas de governos, de Sim. decisões eventualmente contraditórias, Sim. né? Então, a probabilidade de você seguir muito mais adiante é maior, até por conta da questão da visibilidade. Você vai dirigir, você só consegue ver 2 metros de distância, amigo, você tem que andar 30. Agora você consegue ver o retão de 2 quilômetros, aí eu já sei se eu posso andar. Sim, essas foram as grandes diferenças que me motivaram em determinado momento não abandonar, mas não ficar mais com Nova York e ir para o Texas. Nossa, escolha Porque perfeita. eu tinha... Glamour tem o maior volume, o maior número de shoppings por habitantes nos Estados Unidos é Dallas. Hoje, Dallas já é o segundo maior centro financeiro da América, já bateu Chicago. Hoje, eu tenho o hospital oncológico maior do mundo. Aliás, o nosso centro médico do mundo é Houston. Então, assim, eu tenho tantas coisas ali que se eu quiser assistir um show na Broadway, eu pego o avião e vou, tem voo barato e direto. Até mesmo de cidades do interior. Eu não preciso ficar gastando uma fortuna para ir na Califórnia ou ir para Nevada para jogar. Né? Então, assim, o que eu poderia dizer para o nosso público? Eu amo a Flórida, não largo a Flórida, continue na Flórida, mas vamos fazer negócio no Texas. Eu gosto de gamble, tudo bem, o jogo está liberado do estado de cima, que é Oklahoma, mas eu gosto de Vegas. Continuamos fazendo dinheiro no Texas e você vai curtir lá o seu jogo em Nevada. Então, assim, o que eu posso deixar, acho, de registrado aqui? O Texas, como eu aprendi, está sempre aberto ao negócio, wide open for business. E isso não vai mudar, porque faz parte da filosofia do texano, né? Do americano, eu diria, mas bem arraigado do texano, que tem suas próprias características, sim, como acho que a maior parte das pessoas sabem. O proud texano é diferenciado. Aqui, talvez, no Brasil, a gente pudesse dizer do gaúcho. O gaúcho leva a bandeirinha dele. Não, sim, no carro, é isso aí. Carioca não usa bandeirinha. O gaúcho de Porto Alegre e tudo que é evento. Sim, sim, CGTs, não é mesmo? Sim. Então, e qual é o barato disso? Eles defendem aqueles valores que eles vêm carregando há séculos. Então, o Alamo é um bom exemplo disso. O Alamo, que fica em San Antônio, né? Nunca esqueceremos o Alamo. O Alamo é uma batalha perdida. Eles perderam o Alamo. Ganharam São Jacinto logo depois, com Sam Houston, general, contra, na época, o general Santana do México. A história toda era muito americano entrando no território mexicano, o Santana, apoiado por Napoleão, dizendo, não, saiam daí, tomaram o Álamo, e depois Sam Houston reuniu, vou chamar de um termo mais contemporâneo, a milícia, que não havia exército nesse momento, né, e tomou tudo do Santana. Como reparação, boa parte do sul dos Estados Unidos veio de São Jacinto, que não é lembrado, que foi a vitória. O que isso quer dizer para a gente? Eles aprendem de várias formas, e naturalmente com os próprios erros também. Né? Ali só se salvaram as mulheres e as crianças. Naquela época, eu acho que havia um código de ética um pouco mais elevado do que a gente tem hoje. Mas, de qualquer maneira, e aí voltando para a questão do texano, do orgulho e tudo mais, eles defendem isso, eles acreditam nisso. Né? E
honestamente, eu abracei Essa ideia. ideia. Entendeu? Eu penso que essa é um caminho Nossa. mais estável e melhor. Olha, Nossa, eu Max, tô aqui, assim, eu já tô imaginando, você comprou uma passagem pro Max. olha, assim, Max, tem palavras para agradecer. Você chegou aqui. Você dividir esse conhecimento todo, essa informação toda com a gente, com todo mundo que vai nos ouvir. Olha, inclusive, nós somos do Taekwondo, a ATA é a maior associação de arte marcial do mundo, hoje com 25 mil praticantes, pelo menos, né? Nós somos faixas pretas e o campeonato mundial é sempre nos Estados Unidos, né? Em julho. Só que era no Alabama, na cidade de Little Rock, no Alabama, que é a cidade onde o mestre, grão-mestre, foi trazido da guerra para lá, tá, enfim. Só que tem uns 3 anos que ele migrou para o Texas. A final do Mundial do Taekwondo é do Texas. Fazer uma visita. Bem-vindos ao Bem-vindos ao Texas. Queria deixar um convite não apenas a vocês, mas a assistência de vocês. Aqueles que quiserem saber um pouquinho mais, a gente tem um site da Câmara Texana, que é o betchamber.org, betchamber.org, né? Ou Câmara Texana, @Câmara Texana é a rede social, o Instagram. Do Instagram. Né? Não somos gigantes pela própria natureza, né? Mas a gente tem um trabalho, vamos chamar assim, orgânico, né? Que a gente realmente está agradecido da oportunidade de estar aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. Mas, independente disso, com a Câmara Texana, ou por outros motivos, não deixem de visitar, porque eu tenho certeza que vão se surpreender. O Texas é muito friendly, o Texas é muito diferente daquelas questões, como eu já disse, clichês. O estereótipo, né? O estereótipo, Então, eu acredito, honestamente, que muitas outras pessoas serão, como eu, escolhidas pelo Texas. E eu fico muito feliz de que isso aconteça, porque o que eu vi nesse meio tempo? Lá no estado do Texas tem um local que as pessoas não sabem o idioma que a gente fala. Como assim? Não sabem que o Brasil fala português? Não, eles nunca ouviram o português. É diferente. Nós tivemos uma experiência dessa na Califórnia. A gente começou a nossa viagem em São Francisco. Em São Francisco, mas fomos até Cupertino, depois de Napa Valley, quase lá no Oregon, e fomos descendo de carro até San Diego. Nesse caminho ali, de Cupertino, Napa Valley até São Francisco, a gente parou em algumas cidades. Cidades bem pequenas. Que a pessoa falou assim, nossa, que língua é essa? Que língua é essa? Ainda mais os mais idosos, né, que trabalham ali no mercado, nos grandes mercados, ou até a própria Apple, que trabalha muito, tem muitos idosos na Califórnia trabalhando, eles estavam abismados de ver um casal de brasileiros ali com criança passeando. Nossa, mas por que aqui? Mas eles não tinham ouvido português. Eles não sabiam qual era o idioma que a gente estava falando. E aí, é curioso, pedia para falar, fala um pouquinho mais em português, para a gente poder entender. Pois é, mas isso ajuda, mais uma vez, a combater um pouco essa barreira que as pessoas têm. Porque eu sou brasileiro, né? Não, os caras recebem super bem, é verdade. E a minha experiência é que eu gostaria que fosse multiplicado por muitos mais. Muito legal. Com certeza a gente vai replicar isso aqui. Com certeza. Isso aqui é uma lembrança. Com certeza, com o maior prazer. Uma forma de agradecer a participação. É uma lembrança nossa do nosso podcast. Bacana. Se fizer um negócio com esse cara aqui, ele me deixa bonito? Vocês estão ótimos. Inteligência artificial é uma maravilha, né? Max, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Parabéns aí pelo seu trabalho. Parabéns por divulgar um estado tão bacana, tão magnífico como o Texas. Eu já tinha vontade de conhecer e agora eu tenho mais vontade ainda. Isso que pouco se fala, né? Porque às vezes se fala, Estados Unidos, as pessoas pensam logo Flórida, Nova York. Nevada, Las Vegas. A gente conhece todos esses, eu viajei. Mas, assim, realmente pouco se fala do Texas. Pois bem, já que nós desvendamos o segredo, agora que as pessoas venham confirmar. Então, a nossa missão é desmistificar o cartório. E aqui a gente está desmistificando o Texas. Bom, então pegando um gancho final aí, tá? Essa questão cartorial, como é que funciona lá? Legal. Eu vou dizer para vocês, é bem mais simples.
bem mais simples do que parece. No caso específico do evento que eu já mencionei, que a gente está participando nesse momento, a gente ainda tem algumas questões regulatórias que estão sendo trabalhadas. Mas no Texas, o contrato social diz que você pode fazer tudo que a lei não vedar. Isso já dá para ter uma noção do quão open for business eles estão. É, verdade. É verdade. No Casal Notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. No Casal Notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar.